o deputado Samuel Júnior, que preside essa sessão, todos que nos acompanham pela TV Alba. Quero dizer, senhores e senhoras, especialmente a imprensa, que suba essa tribuna para dar satisfação a todos e todas, especialmente vocês, porque significam a voz que pode dialogar diretamente com a nossa população em relação ao que acontece na Assembleia Legislativa. Eu não poderia começar aqui a minha fala sem declarar a minha indignação por estar participando dos trabalhos, do início dos trabalhos da Assembleia Legislativa com uma sessão que é ilegal. Após a eleição de um presidente absolutamente, ao meu ver, incontestavelmente inapto para ser novamente presidente da Assembleia Legislativa. É muito duro falar isso aqui, mas esse assunto tem sido a grande pergunta política da Bahia, desde o ocorrido nesta casa, tudo que envolve a política ligada à Assembleia Legislativa, ou seja, a grande política na Bahia, envolve esta pergunta: como aconteceu? E aí eu quero remontar a fala do deputado Adolfo Menezes, numa entrevista que deu a uma rádio que tem uma audiência gigantesca na Bahia, quando o apresentador, alguém muito seguro, perguntou a ele por que essa candidatura, e ele disse: eu sou candidato porque muitos deputados, muitas deputadas me pediram para ser candidato. E eu quero perguntar a vocês, por que vocês fizeram isso? Deputados e deputadas, por que vocês, se é verdade o que o deputado Adolfo Menezes falou na entrevista, eu quero perguntar a vocês, por que vocês fizeram isso? Pediram que ele se recandidatasse. Porque a decisão do STF não deixa a menor dúvida de que seria uma candidatura ilegal. E por que não deixa? É uma questão matemática. Antes de ser uma questão moral, é uma questão matemática do ponto de vista da decisão do STF. A decisão é muito explícita. Qualquer candidatura de reeleição que vai acontecer, uma segunda reeleição, após o dia 7 de janeiro de 2021, será considerada ilegal. A primeira eleição do deputado Adolfo Menezes aconteceu no dia 1º de fevereiro, 24 dias depois do marco definido pelo STF. Portanto, é uma questão matemática, mas antes de ser uma questão matemática, é uma questão ética, legal, ligada à nossa própria Constituição, porque o que definiu essa posição do STF foi justamente a analogia com todos esses cargos que são fundamentais e que proíbem reeleição. Por exemplo, se o atual ministro Rui Costa, deputado Samuel, decidisse tentar uma nova reeleição, eu acredito que nem os seus companheiros do Partido dos Trabalhadores aceitariam, todos rejeitariam essa candidatura. É o mesmo princípio que foi adotado pelo STF, não tem dúvida, a partir daquela data não pode ter reeleição, senão nós poderíamos ter a abertura dos trabalhos aqui nessa casa, presidida pelo antigo governador Rui Costa. É simples, nítido, transparente, desta forma. Então, para nós, é uma situação humilhante para o parlamento baiano ter aprovado aquele tipo de eleição. E eu quero dizer que, com sua tolerância, senhor presidente, senhor presidente Samuel Júnior, com sua tolerância, eu quero dizer que nós judicializamos na Bahia, perdemos a liminar. A Bahia, ao meu ver, o judiciário baiano não teve a coragem de assumir a Constituição brasileira e negar de pronto
A argumentação do juiz responsável foi de que era uma situação que precisava um melhor aprofundamento. Foi simples de entender. Eu acredito que tenha sido simples de entender aqui as observações, e quem quiser me contestar, o microfone está aqui. Mas a Justiça Baiana não entendeu. Portanto, nós entramos com uma reclamação constitucional no STF. E essa reclamação foi distribuída justamente para o ministro Gilmar Mendes. E eu quero lembrar aqui que Gilmar Mendes foi o ministro que foi o relator da decisão do STF que proíbe esse tipo de reeleição. Portanto, eu acho que a revelia da posição dos deputados e deputadas que fizeram vista grossa e pediram ao deputado Adolfo Menezes que fosse candidato, e se não for verdade, que venham aqui me contestar, o STF vai negar este processo e essa eleição será anulada. É muito importante que isso aconteça, porque nós precisamos discutir problemas gravíssimos. O problema da segurança pública. Quem subir aqui, ó, nessa tribuna, eu quero me referir aos deputados que falam muito aqui da segurança pública. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor deputado. Que é uma situação alarmante na Bahia. Quem subir aqui para falar sobre isso, tem que botar a mão na consciência. Quem subir aqui para falar da questão do extermínio da juventude negra, tem que botar a mão na consciência. Quem falar do meio ambiente, desemprego, de reajuste zero, como tem sido anunciado pelo governo, o boato é esse, reajuste zero para o conjunto dos servidores públicos da Bahia. Quero me solidarizar aqui com os trabalhadores do Judiciário Baiano, pelo seu PCCV, na luta pelo seu PCCV, que precisa vir à pauta dessa casa. Por tudo isso, é preciso botar a mão na consciência e fazer a sua autocrítica. E dizer, reconhecer que a Assembleia Legislativa está na ilegalidade, apesar de ser uma casa das leis, e que precisa sair dessa condição que, ao meu ver, é humilhante.